Muito bem, agora vamos falar com Adilson Silgueiro, advogado. Adilson, que sempre vem aqui para nos socorrer quando a gente tem algum assunto importante. Adilson, o ministro Floriano de Azevedo Marques liberou para julgamento no plenário do Tribunal Superior Eleitoral os recursos que vão definir o futuro do mandato do senador Sérgio Moro do União Brasil. A movimentação ocorre uma semana após o processo ter sido distribuído ao seu gabinete. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, reservou as sessões do dia de 16 a 21 de maio para julgamento da questão. E aí, vai ser cassado ou não vai ser cassado? Eis a questão, né? Então você vê, o TSE, assim como o STF, que são os colegiados, né? Eles fazem julgamento em cima do que diz a lei, mas muito mais político do que jurídico. E aí existe uma questão que está na balança para a próxima eleição, porque na realidade hoje há muito senador que é contrário, por exemplo, aos ministros do STF, que gostariam de fazer CPI, de caçar, de investigar. E ainda não fizeram por quê? Porque ainda existe os senadores que são de 8 anos, mas que esse mandato vence agora na próxima eleição. Uhum. Então, na outra eleição, não se sabe se vai entrar mais ou menos bolsonarista ou as pessoas que querem um STF e um TSE que julgue de acordo com a lei, não um julgamento político, não perseguindo as pessoas. Uhum. Em cima desse ponto, e isso é uma questão que eu acho que vai ser colocado na balança nesse julgamento do Moro, é que eu acho que ele pode não ser cassado, na minha opinião. Ah, entendi. Até porque, na minha opinião, o que está motivando o pedido de cassação não está na lei, porque na realidade eles estão dizendo que o Moro se aproveitou de uma situação econômica favorável quando ele era candidato a presidente, que o partido que ele fazia parte investiu muito, fez toda uma campanha para ele, mas ali ele era pré-candidato a presidente de um partido do qual ele não era mais, saiu do partido e ele não foi candidato a presidente, ele foi candidato a senador. Então, assim, eles estão usando de uma situação onde, na pré-campanha de um partido político, fazendo campanha para ele enquanto candidato a presidente, eles estão dizendo que isso favoreceu ele para deputado. O Moro já era conhecido no Brasil inteiro por conta da Lava Jato. Uhum. Ele não precisava daquele espaço. Ainda mais no Paraná, né? Ainda mais no Paraná. Então, assim, na minha opinião, esse motivo não está completamente definido pela legislação que seja motivadora para caçar ele. Mas como a cassação é política, e eu acho que ele ia ser cassado, agora eu já tenho algumas dúvidas, porque no meu pensar... Uhum. Eu acho que esse meu pensar também é o pensamento do Tribunal Superior Eleitoral. Com a saída da presença do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que o ranço deu uma diminuída. Embora a Rosa Weber, que eu acho que é quem vai assumir, né, salvo engano, também não é das mais apaixonantes. Então, assim, a gente observa que existem elementos para caçar, na minha opinião, não. Mas o Alexandre de Moraes apressou o julgamento para julgar ainda debaixo da égide dele. Né? Se demorasse um pouco mais, eu acho que facilitaria ainda mais a não cassação. Na verdade, está tudo colocado para caçar ele. Mas eu acho que alguns pontos vão ser colocados na mesa e a cassação pode não acontecer. Eu, particularmente, acho que o Moro não deveria ser cassado. Não tem motivos suficientes. Não tem motivos, não tem amparo legal para isso. Mas, como os julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral e do STF têm sido julgamentos políticos, então há possibilidade para tudo. E é importante que se diga que quem pediu a cassação do Moro foi o partido do Bolsonaro, o PL. Depois o PT entrou também com pedido, mas o primeiro pedido partiu do PL, o partido... Mas o Bolsonaro já tinha uma rusga com o Sérgio Moro desde que ele saiu lá Mas ele saiu porque ele foi fritado pelo Bolsonaro. Isso é uma questão que precisa ser colocada no pacote. A pessoa fala, o Moro traiu o Bolsonaro. Eu acho que foi o contrário, porque o Moro, enquanto ministro da... Rapaz, o Moro saiu atirando. Não. Observa e faz a releitura. Quando ele foi ministro, ele estava utilizando as informações privilegiadas do COAF, que era do Conselho de Operação Financeira, para fritar os filhos do Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Tirou o COAF do Ministério do Moro e mandou para o Ministério da Economia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas mandou.
E depois, o que foi feito? Ele interveio na Polícia Federal, na cúpula da Polícia Federal, tirando aqueles que o Moro havia colocado, para tirar as investigações que estavam em curso. E aí o Moro se sentiu desprestigiado e desrespeitado, e aí ele pediu demissão. Foi isso que aconteceu. Aí ele não saiu atirando, ele saiu falando um pouco. O que o Moro deveria ter feito antes? Na hora que aconteceu, primeira... Falei assim, gente, ó, eu não aceito isso, tô saindo por isso, por isso, por isso. Se fosse uma questão honesta, seria bem essa mesmo. Naquele primeiro momento que ele se sente, de certa forma, prejudicado nas suas funções, diria, olha, isso aqui para mim não serve, vou sair por conta disso. Agora, depois que ele saiu, ele... Mas as pessoas querem saber o motivo. Mas as pessoas querem saber o motivo. Não é que saiu atirando. Há necessidade de dar uma explicação. Não estou aqui fazendo nada contra o Bolsonaro. Você está fazendo a defesa aí. Não, eu estou colocando aquilo que eu acho enquanto cidadão, porque a gente observa, a gente vê as coisas. Então, eu acho que o Moro foi muito mais traído do que traiu. E você acha que ele é um senador importante para o Brasil? Eu acho que ele é um cara inteligente. Eu acho que ele é um cara inteligente que pode produzir muito. Talvez não esteja produzindo aquilo que a gente gostaria, porque está passando por uma situação difícil e isso toma tempo, a gente sabe disso. Mas ele é um cara que eu acho que pode contribuir muito para o nosso país. E por isso, eu por vê-lo como uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz com formação, eu particularmente gostaria que ele não fosse cassado. Mas se ele for também não tem nada a ver com isso, não é do meu partido, e, enfim, eu estou só dando a minha opinião enquanto advogado, enquanto cidadão, porque se ele fosse o candidato a presidente na última eleição, eu teria votado nele, com o Bolsonaro. Era o seu candidato? Se ele fosse, sim, seria o meu candidato. E eu estava apostando mas ele não foi. Bom, por falar em candidatura, rapidinho aqui, você vai ser candidato pré-candidato aqui para vereador? Eu sempre saí candidato como o Adilson Silgueiro, James Bond 007, né? Meu número sempre foi o 15007. Nessa eleição não sou candidato. Não é candidato mesmo? Estamos trabalhando para que a Pri seja candidata a vereadora. Quem que é a Pri? A Pri Pereira, advogada. Trabalha com você trabalha lá? Comigo. Conheço. Ela caminhava até os 7 anos normal, como toda criança. Dos 7 aos 15 anos ela teve umas 15 cirurgias. Ela começou a ter um problema de saúde e esse problema de saúde acabou afetando a parte óssea dela e as pernas dela se atrofiaram. E ela virou cadeirante. E hoje ela é advogada, ela faz mestrado na UEL em Londrina, ela tem pós-graduação em Direito Público, em Políticas Públicas, são 2 pós que ela tem. Ela conhece a realidade da população, sabe da necessidade do povo, então nós estamos trabalhando para ela. Você está apostando então na Pri? Nós estamos trabalhando para ela. Vamos ver se a gente traz a Pri aqui para saber as ideias dela aí, caso ela seja eleita aí. Com o seu apoio, tem grandes, mas ela é combativa igual você? Não, ela vai ser, né? Porque eu vou estar lá apertando ela, né? Você tem que fazer esse projeto aqui. Eu já falei para ela, já que se ganha a eleição, tem uns 3 projetos já complicados. Bombástico. Inclusive, porque qual que é o grande problema da corrupção nas construções do município, do ente público? São os empenhos. Então o camarada ganha lá uma licitação para fazer uma obra de 100 mil, por exemplo. Essa obra sai por 200, 300, 400, e aí tem os empenhos. Só que os empenhos não têm fiscalização. Então os empenhos, na minha opinião, só pode ser deferido, liberado, se tiver aprovação da Câmara. E a Câmara tem que investigar isso, que é papel do legislador investigar. Esse vai ser um projeto que nós vamos apresentar logo de cara. E tem 3 desse que vai arrumar umas confusões. E já falei para ela, se você ganhar a eleição, nós vamos ter que fiscalizar a prefeitura, fiscalizar o legislativo, porque existe ali uma festa do crioulo doido. Para você ter uma ideia, até hoje não foi investigado o dinheiro que o governo federal, na época, o Bolsonaro, mandou para ser investido no combate à pandemia, o Covid-19. Veio para cá 50 milhões, só 10 milhões foi investido e 40 milhões foi para pagar funcionário. E isso ninguém investigou, a Câmara silenciou, ficou quieta. E foram feitas várias máscaras, para você ter uma ideia, e mais de 6 mil máscaras, 30 mil, eu não me lembro quantas máscaras, foram muitas máscaras que foram feitas. E as máscaras não foram aproveitadas, elas foram todas consideradas inócuas. Inaptas. Inaptas para o uso. E aí teve que ser destruída, ou seja, esse dinheiro alguém ganhou alguma coisa. Então a Câmara tem que investigar isso, e a Câmara cruzou os braços. Mas agora já foi, né? Já passou. Não, já passou não. A Câmara tem prerrogativa para pedir uma CPI retroativa.
É papel do vereador investigar isso. E se houve mácula, se houve má-fé, se houve qualquer ilícito, isso tem que ser apurado. Os próximos vereadores da próxima legislatura vão poder fazer isso? Vão Porque poder esses fazer. aí já estão saindo, já ano de eleição, não vão querer dor de cabeça. Na verdade, a gente sempre sabe que toda Câmara reelege de 40% a 70%. Isso é normal acontecer. Infelizmente, porque essa Câmara, nós temos uma administração ruim e uma Câmara pior que a administração, que não sabe fazer um trabalho de fiscalização de fato, não para ficar atacando o prefeito, mas para ficar cobrando e sugestionando aquilo que de fato precisa ser feito, para que nós tenhamos uma administração voltada para o cidadão, para o interesse do cidadão. Para você ter uma ideia, até hoje nós não temos ainda a acessibilidade adequada, não só para os deficientes, para o idoso. Sabe, idoso às vezes vai atravessar uma rua, vai andar numa calçada, ele tem toda uma dificuldade por conta dos degraus, da falta de acesso, enfim, e isso tem que ser cobrado. Quem que vai cobrar? O vereador. E nós temos uma Câmara incompetente e uma Câmara fisiológica. Muito bem, tá aí. Adilson Silgueiro conversando com a gente aqui na Mix. Muito obrigado mais uma vez, Eu que Adilson. agradeço, estou sempre à disposição.